Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, sexta-feira, 12 de julho, 7h03 da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Graças a Deus é sexta-feira. Tudo bem com vocês por aí? Tudo certinho? Espero que estejam no conforto do lar, ou estejam dirigindo os seus carros, ou indo para os seus trabalhos, ou voltando para os seus trabalhos. De todo modo, muito felizes que hoje é sexta-feira, né? Muito obrigado para também que nos acompanha em outras paragens pelo mundo afora. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Nós estamos ao vivo pelo horário de Brasília, em todas as redes sociais, ou pelo menos nas mais relevantes aí, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch, mas você também pode nos acompanhar, principalmente nos nossos canais do YouTube. Então, bom dia, muito obrigado para todo mundo que está aí no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore. Se você puder, chega aí, deixa o seu like, ativa o sininho, assina o canal, tarará, 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 tarará. Se não quiser fazer nada disso também, não precisa, que as pessoas têm mais o que fazer na vida, né? Mas se puder fazer uma coisa, pelo menos hoje pela manhã, compartilhe este programa, clique no botão compartilhar, pega o link e aí posta aí no seu Twitter, posta aí no seu Facebook, avisa as pessoas, manda por mensagem direta. O que mais? Manda lá no grupo de WhatsApp, do grupo do futebol, dos antigos colegas da escola, né? Cause o caos e a confusão e mande este link para as pessoas falarem: não é adequado para mandar neste grupo o link sobre política. Aí você fala: não é um link sobre política, é um link sobre educação. Você sairá mais educado deste programa, né? Educado politicamente, socialmente. É para você tornar-se uma pessoa melhor. É praticamente um link indicando um medicamento, né? Você pode responder isso. Manda lá, inclusive, para o seu grupo de discussão por e-mail, que eu sei que você tem, porque você tá lá o dia inteiro gastando tempo debatendo com as pessoas por e-mail, tá bom? Muito obrigado para quem nos acompanha nas emissoras de televisão e nas emissoras de rádio, que também são as nossas parceiras aqui na nossa rede. Então, muito bom dia para quem nos acompanha na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis, duas emissoras de rádio em São Paulo e Grande São Paulo. Você pode nos ouvir, muita gente nos ouve pelo rádio. Aliás, quando eu encontro as pessoas falam: eu ouço pelo rádio, ouço no carro, aquela coisa toda. Então, muito bom dia para quem consome este programa como se fosse um bom e velho programa de rádio, que é o que tentamos fazer aqui também, para explicar melhor as coisas para as pessoas que estão apenas nos ouvindo neste momento pela manhã. E muito bom dia para quem nos acompanha pela televisão aberta. Se você não quiser gastar a sua mal funcionante e caríssima internet, você pode nos acompanhar em Salvador, da Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e agora em Porto Alegre pela Pop TV, a nossa nova parceira aqui. Então vocês sabem, estamos aqui ao vivo pela internet e ao vivo pela televisão e ao vivo pelo rádio. Então você não tem desculpa para não assistir ou pelo menos ouvir este programa todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, tá bom? Vamos lá então, hoje é o último dia para acompanhar o replay, né? Nós mostramos aqui o vídeo do Edu bem no comecinho do programa, do nosso evento Apocalipse Tecnológico, que aconteceu no domingo, evento importantíssimo. Você pode acompanhar o replay no icl.com.br/replay com Y no final, né? Replay, tá aí o link na sua tela. Raramente a gente faz isso, né? Essa semana a gente deixou a semana toda de replay aqui. São os eventos mensais que o ICL faz ao vivo, exclusivo, online e gratuitos, sempre com os grandes nomes, os grandes pensadores do mundo todo. Esse aqui mais focado em vício em internet, como as grandes empresas
ditas de tecnologia, Google, Facebook, todas elas que você conhece aí, né, criaram um grande sistema para viciar a humanidade nos seus produtos, como foi feito pela indústria do cigarro, como foi feito pela indústria do álcool, como foi feito em boa medida pela indústria de medicamentos também, né? São produtos viciantes pela indústria de jogos online, a gente está vendo aí uma explosão de vício perigosíssimo, né? Em jogos online, desde a aposta da bet lá do futebol, o esporte da bet, a bet do não sei o que, até o jogo do tigrinho, o jogo da baleinha, o jogo do não sei o que, né? Isso tudo tem a ver, tem uma relação com o que a gente falou nessa aula com o Adam Alter no domingo passado. Então, portanto, se você quiser assistir e entender também que há luz no fim do túnel em relação a esse vício, dá para entender exatamente o que está acontecendo ali. Para quem tem filhos, já falei aqui a semana toda, é espetacular para a gente entender por que a molecada fica viciada em tela, quais são os mecanismos que levam a esse vício, o que desencadeia no nosso cérebro, por que funciona daquela maneira, por que causa ansiedade nas crianças, né? Porque elas estão ali olhando aquela vida espetacular que a cada 5 segundos ela é cada vez mais legal, cada vez mais legal, cada vez mais legal. É claro que isso causa uma injeção de vários componentes químicos no nosso cérebro, né? Dopamina e outros e tal. E quando você desliga a tela, a vida fora da tela é uma vida muito mais chata, muito mais monótona. Como diz meu filho, quando está no carro que não tem celular ou uma coisa assim, o que eu faço agora? Eu falei, olhe pela janela, né? A vida está acontecendo lá fora. Ah, mas é chato. Sim, meu filho, a vida às vezes é chata. Aliás, na maior parte do tempo a vida é chata, né? Vocês já notaram isso? A maior parte do tempo a vida é igual um jogo de futebol, né? O Jimmy sabe quantos minutos um jogador de futebol encosta na bola durante os 90 minutos? Chuta. Às vezes dá 1 minuto e pouco. 1 minuto e pouco. 50 segundos, depende da posição. Isso aí, viu? O Jimmy sabe tudo. Sabe tudo. É isso aí, cara. O jogador fica 90 minutos no campo, ele encosta na bola. Quanto tempo que ele fica com a bola no pé, cada jogador? 1 minuto e meio, 2 minutos, às vezes nem isso. O cara é zagueiro, né? O cara tá lá só chutando bola, só esparrando. Porra, a bola vem, o cara dá um chutão, não dá nem 1 segundo. E o resto da vida é isso aí, gente. É ficar olhando a vida acontecer. É assim que funciona, né? Então, essa aula fala muito sobre isso e como funcionam esses mecanismos, tá bom? icl.com.br/replay. Quem assistir no replay agora, que hoje é o último dia, aliás, vai poder levar para casa um livro do próprio Adam Alter, porque você é viciado em tecnologia, como se livrar dela, ou como lidar com ela. O livro chamado Irresistível, um livro chamado Colonialismo Digital, que é organizado por vários pesquisadores brasileiros, entre eles o nosso querido Sérgio Amadeu, que é um dos principais pesquisadores do mundo brasileiro, um dos principais pesquisadores do mundo em tecnologia, e vai levar uma arte, essa arte é da Paula Vilar, se eu não me engano, né? É isso? Eu acho que é. Para sua casa. Para saber como levar isso aqui, tem que assistir a aula até o final, né? Isso aqui é livrinho mesmo, vai chegar na sua casa, uma caixinha bonitinha. Paula Vilar, né? Vai chegar na sua casa, bonitinha, caixinha, a artezinha bonitinha para você botar num quadro, os livros, né? O livrão mesmo lá, vai chegar e tal. Como fazer? Tem que assistir a aula até o final. Tá bom? Então, beleza. Então, sextou, né, gurizada? Então, vamos que vamos. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br, que, aliás, deixa eu ver se a capa já está atualizada, porque o nosso querido Chico Alves mandou a capa do site. Olha aqui, a capa está atualizadíssima. É o assunto que a gente vai falar hoje aqui, né? Olha que capa maravilhosa. A presidência a serviço do crime. Bolsonaro espionou adversários ilegalmente, né? E não só isso, como a gente vai ver aqui. Não só isso. Daqui a pouquinho a gente vai cair nesse assunto da BIM paralela, que é um assunto que andou bastante ontem, porque foi levantado sigilo de uma parte do inquérito e foram pedidos buscas e apreensões e prisões de pessoas, entre elas um cidadão chamado Marcelo Bormevet, ou Marcelo Bormevet, que é a peça-chave central na BIM paralela. Havia sido denunciado pela primeira vez 4 anos atrás em uma reportagem do site do bom e velho, à época, Intercept, no Brasil, né, pelos repórteres Rafael Neves e Rafael Moro Martins, que lá não estão mais, mas à época era aquela equipe maravilhosa que fazia aquele site maravilhoso, e eles trouxeram pela primeira vez o nome desse cidadão 4 anos atrás. Finalmente, o cara foi preso, baseado muito nas denúncias
da imprensa, inclusive do Rafa Moro e do Rafael Neves, aos quais aqui rendo homenagem em nome de toda, estendendo aos colegas da imprensa brasileira que mais uma vez fizeram um trabalho espetacular na denúncia dos malfeitos do governo do senhor Jair Bolsonaro. Muito bem. Mas antes disso, vamos lá. A Câmara aprova em primeiro turno o PEC da anistia para dívidas de partidos políticos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, uma proposta de emenda à Constituição que pode anistiar as multas dos partidos políticos que não cumpriram as regras de reserva mínima de candidaturas de mulheres e pessoas negras. Ou seja, descumpriram a lei, descumpriram a regra, agora eles vão lá, mudam a lei e tá tudo certo. É mole isso, né? Imagina se o cidadão comum pudesse fazer isso, hein, Arthur Lira? Seria bom, né? Assim, descumprir a lei, né? O que eu fiz? Dirigir embriagado. Não, vamos mudar essa lei agora, dirigir embriagado pode. E quem dirigir embriagado antes também pode, está liberado. É isso que está acontecendo na Câmara. Nesse exato momento, foi passado ontem assim, ó, né, de qualquer jeito. Poucos partidos se insurgiram contra isso. Se eu não me engano, só a Rede e PSOL, e inclusive o PT votou para essa excrescência, inclusive a base do governo. Vamos deixar bem claro aqui, né? E não gostou que eu falei também, deixou dois trabalhos. Não gostar e voltar a gostar. Tá bom? Anistia geral e restrita para partido político que não cumpriu as cotas que eram fundamentais para a gente diversificar o parlamento, que é composto na sua maioria por gente rica, branca, homem, velho. Esse é a cara do parlamento é essa. O Senado mais ainda, né? O Senado mais ainda. A Câmara ainda tem alguma diversidade, muito porque havia obrigatoriedade dos partidos fazerem concorrer mulheres, fazerem concorrer indígenas, fazerem concorrer pessoas negras. Muitos descumpriram. Vários usaram candidatura laranja. Sabe como é que é a candidatura laranja? Você tem 100 candidatos, você é obrigado a botar, e tem que botar aqui mulher, né? Ai, que coisa. Então tá, vamos colocar quanto por cento tem que ser? 10%, 12%, 15%, quanto é que é a cota? X%. Aí você inscreve, cumpre a cota de mulheres, por exemplo, né? Só que você não dá um centavo para a mulher fazer campanha. Ou a mulher sequer faz campanha. Ela se coloca na posição de aceitar que ela seja inscrita, vira candidata a vereadora, por exemplo, mas não faz campanha, porque ela sabe que ela não é candidata de fato. Isso é candidatura laranja. Vários partidos fizeram isso. Vários. O PSL, quando o Bolsonaro estava no PSL em 2018, foi o campeão de ter feito isso no Brasil em 2018. O PL, atual partido do Bolsonaro, fez várias vezes candidatura laranja. Tudo será anistiado. É isso que está passando nessa Câmara aqui. A PEC da anistia teve 344 votos a favor e 89 contrários. O texto vai seguir agora para segundo turno de votação na casa. De acordo com o texto aprovado, os partidos que também tiveram as contas negadas poderão usar o fundo eleitoral para o abatimento de multas impostas pela Justiça. Ou seja, teve problema nas contas, teve as contas negadas, deveria pagar a multa. Essa multa deveria vir do partido, de algum jeito, partido que se vire. Não, sabe quem vai pagar a multa dos partidos que tiveram as contas negadas? Você. Você, porque o dinheiro vai vir do fundo eleitoral, que é seu. Não é brilhante? Não seria bom assim na nossa vida também? Você toma uma multa de trânsito e aí você consegue um dinheiro público para pagar aquela multa? É incrível, não é? Maravilhoso? Essa é a Câmara que a gente tem hoje, comandada pelo Arthur Lira. E, repito, poucos parlamentares se insurgiram contra isso. Apenas 89 contrários, 344 deles a favor. Ai, ai, ai. Bom, aqui no islnoticia.com.br está tudo explicado, né? A PEC da anistia conta com o apoio de praticamente todos os partidos, do PT do Lula ao PL do Jair Bolsonaro, tendo como oposição aberta apenas o Novo e o PSOL, né? A Rede também acho que não votou contra aqui. Bom, também a Rede tem, sei lá, 2, 3 parlamentares. Anyway, né? Então, o Novo e o PSOL. O PSOL por uma questão pragmática na questão da visão, né, do partido mesmo, né, que não corroboraria com isso, e o Novo por aquela ideia, né, de que do prefeito que tem que doar o salário, né, enfim, mas foi contra, parabéns de todo modo, né, em algum momento, né, como relógio parado. Ai, ai, ai.
Vamos lá então, o PF faz operação que mira a BIM paralela, um dos alvos é um ex-segurança do Bolsonaro. Gente, a BIM paralela todo mundo já sabe, né, o que aconteceu, a BIM foi tomada durante o governo Bolsonaro, colocaram alguns funcionários que não eram da BIM, criaram uma salinha secreta lá, um lugar secreto, colocaram gente lá dentro que mesmo os funcionários da BIM não sabiam o que essas pessoas faziam, gente que estava lotada em outros lugares, militares do exército, outros funcionários foram colocados lá dentro, né, da BIM, estavam ali trabalhando. Sabe aquele funcionário que chega na repartição e ninguém sabe o que faz? Então, era essa galera que estava lá. Os funcionários assim da BIM que estavam lá no dia a dia começaram a desconfiar, porque não sabiam o que essas pessoas estavam fazendo, e aí aos poucos foi se descobrindo que na verdade era uma estrutura paralela de investigação clandestina que usava o aparato estatal, sobretudo da ABIN, inclusive programas, os softwares, o First Mile e outros, né, softwares que poderiam saber a localização de pessoas. Vocês sabem o caso todo, né, tudo isso. Então ontem teve mais uma autorização pelo judiciário para buscas e apreensões e prisões. Foram presas ontem 5 pessoas, se não me engano. A principal delas, peça-chave nessa história, chama-se Marcelo Bormevet, chame lá como você quiser, que era o cara que comandava essa estrutura lá dentro, que era uma estrutura que estava sob o comando do Alexandre Ramagem e tem envolvimento direto da família Bolsonaro, direto. Não é assim, coisa que era feita e aí chegava de algum jeito na mão de não sei quem, não. Envolvimento direto. Portanto, ontem, quarta fase da Operação Última Milha, né? Justamente porque é o software mais conhecido nessa história, é o First Mile, que é a primeira milha, e aí a Polícia Federal fez um trocadilho, né? Então seria o Last Mile, a última milha, a operação. O objetivo de desarticular a organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas. Ou seja, monitorava-se autoridades públicas e não só, porque monitorava-se também ativistas, jornalistas, advogados, uma série de pessoas da sociedade civil que de algum modo eram vistas como inimigas do regime, né, do rei Bolsonaro. Inclusive pessoas que em algum momento tinham sido aliados, mas depois já não eram mais aliados, porque bolsonarista, você sabe, é seita, né? Bolsonarismo é seita. Não adianta você achar legal os 9 mandamentos, tem que achar legal os 11, os 12, os 15, até os que não existem, né? Até se você achar que tem um mandamento novo que o Bolsonaro está pensando um dia, você já tem que achar aquele ali legal também, mesmo sem saber o que é. Se discordar 1% já não presta, é inimigo, também esses foram investigados. E aí o objetivo dessa BIM paralela era levantar informação sobre as pessoas, produzir dossiês sobre elas, ou seja, informação sobre elas que pudessem constrangê-las e usar esses dossiês ou de modo privado, como chantagem, ou espalhando essas informações pela internet para fazer a famosa destruição de reputações, pressionar essas pessoas para que elas parassem de eventualmente fazer os seus trabalhos, por exemplo, auditores da Receita, juízes, ministros do Supremo, jornalistas, né? E isso era feito de uma maneira que as informações eram levantadas e passadas principalmente para pessoas que usavam a internet, principalmente o Twitter, e essas informações eram espalhadas no Twitter. Ontem muita coisa, vou mostrar para vocês aqui, fechou o quebra-cabeça da minha cabeça aqui, do meu mundinho particular, né? Saiu o nome de vários colegas jornalistas ontem, aliás, que foram ilegalmente espionados pela BIM paralela, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, quem mais? Tem mais 2 ou 3 colegas que saíram ontem. Já uns meses atrás já tinha saído o nome do Glenn Greenwald, do ex-marido do Glenn, o David Miranda, que era a época parlamentar, e o meu, né? Então já tinha 2 nomes de jornalistas, eu e o Glenn, e agora temos eu, Glenn, a Mônica, a Vera Magalhães, o Reinaldo Azevedo, e tem mais um jornalista que eu não vou lembrar agora o nome, tá? Então, o objetivo era constranger. E aí, para mim, fechou um quebra-cabeça, assim, gigantesco. Tinha várias peças faltando, eu agora entendi algumas coisas. Vou mostrar para vocês. Vocês vão entender o que eu tô falando, né? Vocês vão entender exatamente do que eu tô falando.
Bom, agentes da BIM abasteciam perfis com informações de espionagem ilegal. Traz aqui o Guilherme Amado lá no Metrópolis. Guilherme Amado foi um dos principais jornalistas que trouxe essas revelações sobre a BIM paralela lá em 2020. Novembro, dezembro de 2020, o Guilherme Amado já estava publicando coisas sobre a BIM paralela, né? O agente da BIM, Giancarlo Rodrigues, preso ontem, enviava informações de espionagem para perfis publicarem em redes sociais, sobretudo, né, o Twitter. Esse aqui é o principal, né? Esse aqui era o cara que ficava na ponta. Esse cara chama-se Richard Poser, foi preso ontem também. Esse cara aqui era um cara que espalhava, assim, toda hora espalhando coisa no Twitter sobre pessoas que contrastavam o governo. Contra jornalistas, tem diversos tweets dele falando de mim no Twitter, diversos, agora não dá mais para acessar porque a conta dele foi retida pela justiça, né? Então tá tudo, você não consegue mais ver. Contra outros jornalistas, contra ativistas que ajudaram muito durante a CPI da Covid, por exemplo, foram super perseguidos por esse cara aqui, esse Poser, né? E outras pessoas também, né? As principais contas aqui era essa aqui, ó, Richard Poser, Dallas Jean Return e Volg do Rui. Essas aqui eram as três principais, seguindo aquele esquema da destruição de reputações que foi amplificado pelo bolsonarismo, né? Você tinha uma produção de informações aqui, que eram informações de muitas vezes falsas ou descontextualizadas. Você transmitia, que eram produzidos de modo ilegal, agora sabemos, pela BIM, dentro da BIM, entre outras coisas. Isso era repassado para algumas contas de redes sociais, o famoso gabinete do ódio. Tá aí, gente. Tá? Matemática, tá aqui, ciência, tá comprovado, não interessa o que você acha, a sua opinião, tal, não sei o quê. Não interessa, não importa. Né? Aliás, colegas da imprensa, cuidado quando vocês fizerem aí matéria, né? Como já saiu. Eu nem comentei aqui porque, na moral, chegou a me dar pena, tá? De pegar reunião do governo Lula com influenciadores que estão na internet para tentar definir uma estratégia de divulgação das coisas do governo e aí vocês comparam isso com o gabinete do ódio. Olha, tá faltando editor na imprensa brasileira, às vezes, eu acho, né, gente? O repórter, ele tem que ousar mesmo, ele tem que ir. O repórter ele tem que forçar a fronteira, às vezes, até do bom senso. Né? O repórter chega e ele fala, olha, tem um negócio aqui espetacular. O que é? Não, teve umas reuniões do governo Lula com os influenciadores, então a gente vai... Isso aqui é o gabinete do ódio do PT. Calma, pessoal, vocês estão muito emocionados às vezes. É remotamente parecido com isso aqui que vocês estão vendo? Senta um pouquinho. Como diz um amigo meu, Jimmy, quando você tem uma ideia genial, você senta 5 minutos que passa. Né? Porque todo mundo está sempre tendo ideia genial, o tempo todo. Tem uma ideia genial. Senta 5 minutos, dá uma respirada, vai passar. Vai passar. Né? Não é genial. Não é. Raramente vai ser genial. Tá bom? Calma lá na comparação, gente. Não tem comparação. Isso aqui é um aparato do Estado. Agência de investigação, um software israelense, seguindo pessoas, tá no inquérito. Tá no inquérito, os caras perguntando de quem que é o carro tal, placa tal, que estava em tal lugar. Descobre pra mim. Seguindo, espionagem, aquela de filme mesmo, com software para saber onde a pessoa estava. Levantando informação, criando dossiê, misturando coisa verdadeira com coisa falsa, com coisa descontextualizada, para constranger as pessoas. E isso sendo espalhado pela internet. Então calma lá na comparação, meus camaradas, dá uma segurada, vocês estão muito emocionados. Se tiver coisa semelhante a isso aqui, o governo do PT, pelo amor de Deus, publiquem as matérias, não tem problema nenhum, mas o pessoal deu uma emocionada na comparação esses dias, né? Deu uma emocionada. Gabinete do amor, que estavam chamando, né? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Vamos com calma, né, rapaziada? Ramagem teria ordenado devassem auditores que miraram Flávio Bolsonaro, ou seja, os auditores da Receita Federal que estavam participando da investigação da rachadinha do Flávio Bolsonaro
foram alvos também. Os caras iam lá, usavam a estrutura da BIM, começavam a levantar informações sobre os auditores, os funcionários públicos. Vários tipos de informação. Ver se a pessoa tem dívida ativa na União, ver se a pessoa, sabe, tudo que vocês possam imaginar, gente. Tentar entender se a pessoa, sei lá o quê, tem relacionamento fora do casamento, sei lá, tudo que você possa imaginar que pudesse ser levantado para constranger as pessoas era levantado por este grupo, usando a estrutura da BIM. Tudo. O deputado Ramagem, que era então diretor da agência, determinou uma devassa sobre os auditores da Receita Federal que produziram um relatório cujo conteúdo deflagrou as investigações sobre o esquema de roubo de dinheiro do salário dos funcionários do Flávio Bolsonaro. A PF descobriu que o policial federal Marcelo Bornevetti, assessor do Ramagem, e o subtenente Giancarlo Rodrigues fizeram um monitoramento dos auditores fiscais Cristiano José Paes Leme Botelho, Kleber Homem da Silva Pereira, e José Pereira de Barros Neto. Bornevetti e Rodrigues foram presos ontem, né? Os 3 agentes da Receita foram alvos de monitoramento ilegal. A ação clandestina de Bornevetti e Rodrigues ocorreu em novembro de 2020 e se destinava a descobrir podres e relações políticas dos servidores da Receita Federal, eventuais dívidas tributárias, e até as redes sociais das esposas também deveriam ser devassadas. Os caras falam lá, vê a rede social da esposa. Pra quê, gente? Pra ver qualquer coisa que você puder achar ali, entendeu? Você vai lá na rede social da esposa, quando vê, tá lá a esposa fumando um cigarrinho que parece um cigarrinho de maconha, pronto, printa aquilo, joga na internet, constrange, ameaça, amassa, dívida tributária. Entendeu? Aí pega aquela informação, empacota de qualquer jeito lá no Twitter e fala, aqui o caloteiro, aqui o caloteiro. Vocês entenderam como o negócio assim mexe muito com o negócio das emoções humanas, da coisa do dia a dia? Não é uma coisa assim mega sofisticada. Não é um negócio que você vai pegar, porque são pessoas comuns no geral. Como eu brinquei ontem no Twitter, eu tenho a sorte de ter uma vida muito chata. Imagina se eu tivesse uma vida aventurosa, né? Uma vida cheia de treta, cheia de confusão. Né? A minha vida é uma chatice, né? Ou não, né, Jimmy? Mas vamos fazer aqui de conta que a minha vida é uma vida, né? É igual a do Indiana Jones, né? Sabe? Eu sou uma pessoa que praticamente não sai de casa, fico ali vendo meus filminhos com a minha família, final de semana, se tá frio, a gente fica debaixo das cobertas, vendo televisão, comendo pipoca. Não tem muito o que fazer. Fizeram essa devassa era minha também, obviamente, procuraram a rede social da minha esposa, da minha família, minha... Usaram tudo que puderam, que fizeram com essas pessoas, obviamente fizeram com todo mundo. O que conseguiram acessar, foram ver se eu não tinha dívida, se eu não estava devendo no Serasa, se eu não sei o quê. Vocês imaginem a quantidade. Essas pessoas devem saber mais da minha vida do que eu mesmo. Óbvio que sim. A minha sorte é que a minha vida é uma chatice, né? E aí você pega lá e espalha coisas sobre as pessoas. Para quê? Para chantagear, para constranger, para forçar a pessoa a parar de fazer o trabalho dela, o que na visão dos Bolsonaro é perseguir a família Bolsonaro. Não pode, eles estão acima da lei, né? Acima da lei. É o eu acima de tudo e eu acima de todos, é o lema da família. A diligência sobre os auditores responsáveis pela confecção do relatório de inteligência fiscal, né, o relatório tal do relatório do COAF, que ajudou a fazer a denúncia contra o Flávio Bolsonaro e depois foi derrubado, inclusive com os serviços da ABIN paralela, a gente vai ver aqui. Essa devassa foi determinada diretamente pelo Alexandre Ramagem, disse a Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes ontem, né? A PF também citou um áudio de 1 hora e 8 minutos gravado em uma reunião em agosto de 2020, na qual Ramagem tratou sobre a necessidade de uma ofensiva sobre os auditores para descobrir supostas irregularidades da vida deles e tentar derrubar o famoso relatório do COAF, que mostrava que o Flávio Bolsonaro tinha roubado dinheiro público através do salário dos assessores. Esses relatórios, de fato, foram derrubados pela Justiça. Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, como veremos a seguir. Então, não só usaram a estrutura do Estado, como ela funcionou, de fato, para os seus
dizeres, né? As suas vontades, né? Homens de confiança de Ramagem disseram que Alexandre de Moraes merecia tiro. Tem várias coisas lá dentro, né? Isso aqui, o ICL Notícias publicando aqui. Matéria do Ayan Fonseca, Carla Gamba, Igor Melo e Juliana Dalpiva. A operação que investiga a ABIN Paralela mostra prints de conversas onde alguns funcionários da ABIN Paralela sugerem que Moraes mereça um tiro na cabeça. Além disso, a organização clandestina tentou associar o ministro ao delegado da Polícia Civil, Oswaldo Nico Gonçalves, tentando de novo aí, né, gente, constranger. Olha só, o cara é aliado desse aqui que fuma maconha, sabe? Eu tô dando exemplos bem básicos porque, de fato, é isso que está em jogo. De novo, são pessoas, muitas vezes, claro, o Alexandre de Moraes é um ministro supremo, aquela coisa toda, mas se você pegar pessoas comuns, você vai pegar a vida da Mônica Bergamo, tá? Que foi uma das investigadas aqui, do pessoal do Sleeping Giants, do Léo e da Maiara, que são o casal que toca o Sleeping Giants no Brasil. Você não vai achar essa gente envolvida em grandes esquemas, que tá não sei o que da corrupção, do não sei o que da superfaturamento da ferrovia. Não tem, gente. É gente de vida ordinária, né? Por ordinária não significa uma vida sem emoções, uma vida sem prazeres, uma vida sem felicidade. Não, são vidas ordinárias. São vidas comuns. São vidas cotidianas do dia a dia. Não é o que parece que você acha que o Léo e a Maiara dos Sleeping Giants, eles estão vestidos de Indiana Jones o dia inteiro e fazendo altas aventuras. Né, Léo? Eu acho que não, né? O Léo não vejo ele vestido de Indiana Jones, nunca vi, pelo menos. Não, são vidas comuns. O que você acha na vida comum das pessoas? Coisas que possam constrangê-las. Né? Então o cara tem uma dívida. Dívida é uma coisa que causa constrangimento nas pessoas. Pô, não pagou uma loja. Foi processado por um vizinho por colocar som alto, entendeu? Foi pego numa blitz e estava com um colega e o colega estava dirigindo embriagado. Você vai pegando coisas que possam constranger as pessoas. Era isso que era procurado ali e era isso que era espalhado na internet. Assim, de modo industrial. Principalmente por esse Richard Poser e outros, né? Eu acho que vem mais coisa por aí, inclusive, né? Quem criou outros perfis aí, depois pararam de usar, né? Perfis de Twitter, Awake Giants, que imitava o Sleeping Giants, né? Era o Sleeping Giants do mal, né? Sleeping Giants do mal. Atenção você aí, hein? Você, advogada. Você, fulana. É bom dormir com uma malinha prontinha do lado da cama, hein? Abram o olho. Porque não era só essa galera que estava envolvida aqui, não. Tinha mais gente. Aqui as conversas, né? Isso aqui são todos os prints de WhatsApp. Os caras falando em tiro na cabeça e não sei o que, né? Headshot, barará. No documento da polícia, as conversas, os investigados se queixam da atuação de Moraes no caso das investigações contra as fake news. Na troca de mensagens, impeachment e até mesmo tiro da cabeça do ministro são insinuados por Bormevete e Giancarlo, esses dois agentes da família Bolsonaro lá na BIM. Tá ficando foda isso, esse careca tá merecendo algo a mais. E aí outro cara fala, headshot, né? Só 7.62, diz um aqui. 7.62 é um calibre, né? Um calibre geralmente usado em arma, geralmente não, de arma pesada, de fuzil, né? 7.62. E aí o outro responde aqui, headshot, né? Tiro na cabeça. Então tá tudo aqui, ó. Tudo absolutamente documentado. A BIM Paralela agiu em favor de Flávio após cobrança de ministros, ou seja, a estrutura foi usada para defender o filho do presidente. Em áudio, Bolsonaro e Ramagem discutem o uso da BIM para proteger Flávio. Esse áudio foi divulgado ontem pela Polícia Federal, que esse áudio foi encontrado. O áudio ainda não é público. Seria de uma reunião entre o Jair Bolsonaro, o Augusto Heleno e o Ramagem e outras pessoas, possivelmente advogadas, duas. Não sabemos mais quem estava na sala. Esse áudio foi encontrado, a princípio, no computador do Ramagem, que sofreu busca e apreensão uns meses atrás,
Então o Bolsonaro está na sala discutindo diretamente com o chefe da ABIN como usar a estrutura da ABIN para defender o próprio filho, entenderam? Entenderam o caso? Esse é o caso. Esse é o caso. Não temos acesso ao áudio ainda. Essa reunião já foi esmiuçada pelo Guilherme Amado em outubro de 2020. Outubro de 2020, Guilherme Amado publicou uma reportagem na então revista Época, que não existe mais, né, detalhando como teria sido esta reunião que aconteceu no dia 25 de agosto de 2020, gravada por Ramagem, está detalhada pelo Guilherme Amado. O Guilherme postou lá no perfil dele no Twitter, se você quiser ler o que é que foi essa reunião. Agora estamos à espera do áudio, né? Defesa de Flávio leva a Bolsonaro suspeita que pode anular caso Queiroz. Governo se mobiliza para encontrar prova. Qual que era a suspeita? A suspeita é que os funcionários da Receita estavam fazendo coisas ilegais para obter informações do Flávio e produzir os tais dos relatórios do COAF. E mandar isso para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa era a suspeita. A Receita Federal fez uma investigação, o sindicato também fez uma investigação e chegaram à conclusão de que isso não estava acontecendo, tá? Isso aqui é o que diz a conclusão dessa reportagem. Depois o Guilherme Amado fez mais uma matéria, ainda naquela época. A ABIN fez documentos para orientar a defesa do Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. Então isso aqui é o que está no cerne da investigação hoje. E fartamente documentado e comprovado. A denúncia que foi feita lá atrás, em novembro de 2020, portanto 3 anos e meio atrás, indo para 4 anos agora, se confirma com a investigação da Polícia Federal em cima da ABIN. Depois dessa reportagem do Guilherme Amado, o Rafael Neves e o Rafael Moro Martins, no Intercept lá atrás, ou seja, já faz tanto tempo que nem o Rafael Moro, nem o Rafael Neves e nem eu estamos mais no Intercept, né? Então isso aqui é uma antiga equipe do Intercept, é um outro momento da história, um outro momento da vida das pessoas. Lá atrás publicaram uma reportagem em 2020 mostrando o envolvimento deste Marcelo Bormevetti. Eles pegaram a apuração do Guilherme Amado, citaram a apuração como tem que ser, que a grande imprensa brasileira não faz no geral, né? Porque trata a informação como comércio, como negócio. E aí foram além da história e citaram pela primeira vez, foram eles que citaram. O Guilherme Amado falou, olha, a ABIN está produzindo, está trabalhando para a família Bolsonaro. E o Rafael Neves e o Rafael Moro Martins foram lá e falaram, nós sabemos quem é o chefe dessa operação dentro da ABIN. E era esse cara, esse Marcelo Bormevetti, tá o nome dele aqui, né? Bormevetti, tá aqui, ó. Aqui o senhor Bormevetti, citado pela primeira vez. Ó. Nessa sexta-feira, o Intercept conversou com uma fonte da ABIN. A fonte revelou que tanto ela como seus colegas desconfiam, ou seja, era o cara que estava trabalhando lá na ABIN, que ninguém sabia o que estava fazendo, né? Sentado numa mesinha, sei lá, de óculos escuros, tomando um cafezinho, chegou lá, não cumprimentou ninguém, não se apresentou. Os funcionários da ABIN começaram a estranhar. Aí o Rafa Moro e o Rafa Neves foram atrás, conseguiram falar com gente da própria ABIN, pessoas que falaram de modo anônimo, obviamente, para se proteger, começaram a desconfiar e desconfiam da mesma pessoa como sendo a responsável pelo tal do relatório que ajudou o Flávio Bolsonaro na sua defesa do negócio da rachadinha. Trata-se de Marcelo Bormevetti, um policial federal cedido à agência que é também um bolsonarista entusiasmado nas redes sociais. Tá aqui a foto clássica da direita brasileira. Óculos escuros dentro do carro, né? Deve ter assim, quando você entra para direita, né? Deve ter um manual, né? Vai tirar selfie, tem que ser dentro do carro com óculos escuros, né? Com essa cara de, né? Com essa cara de que melhor não discutir comigo no trânsito, porque senão vai dar ruim, né? Essa cara aqui. Tá aí o Marcelo Bormevetti.
Ele ocupava, então, na época, segundo a denúncia do Intercept, um posto-chave no Centro de Inteligência Nacional, o CIN, que surgiu formalmente em agosto de 2020, mas vinha sendo estruturado às escondidas, pelo menos desde o início do ano de 2020. Bormevete é coordenador geral de credenciamento de segurança e análise de segurança corporativa, blá, 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 espião do Bolsonaro. Bom, tanto os caras sabiam que isso era ilegal o que eles estavam fazendo, e isso aqui é um print que foi divulgado ontem pela Polícia Federal, troca de conversa entre o próprio Bormevete e um outro interlocutor, aqui se não me engano é esse Giancarlo, que eles mandam aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui foi enviado pelo Zap. O anexo não veio, é um anexo Mauro Cid, né? Não veio aqui no print, mas ele foi enviado. É um anexo de uma reportagem. Olha o que é enviado aqui, ó. Agente da PF, que é militante bolsonarista, seria autor de relatórios da BIM que ajudaram defesa de Flávio Bolsonaro. O que é isso aqui, gente? Que eles trocaram informações no Zap. Isso aqui, na verdade, é uma reportagem do site Brasil 247. Vejam que o título é exatamente o mesmo. Então eles pegaram essa reportagem do Brasil 47 e mandaram pelo Zap. Essa reportagem do Brasil 247, na verdade, é uma reportagem que está simplesmente replicando a denúncia do Intercept. Então o Intercept publicou a denúncia, o Brasil 247 repercutiu a denúncia, agente da PF, que é militante bolsonarista, seria autor de relatórios da BIM que ajudaram na defesa de Flávio Bolsonaro. Ex-agente penitenciário, Marcelo Araújo Bormevete, está lotado na BIM, barará, comando que pertence a... Blá, blá, blá. Então, aqui descreve, cita a matéria do Intercept. Quando isso aqui vai para o ar, o próprio Bormevete vê essa notícia, ou alguém manda para ele, e ele manda no Zap para o colega dentro da BIM paralela. Isso é divulgado na Rádio Bandeirantes pelo Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo pega a notícia do Intercept e comenta no seu programa. E aí os caras da BIM no Zap vão lá falar do Reinaldo Azevedo, que foi um dos alvos deles também, né? Reinaldo Azevedo, que vi por aqui, que publicou junto com o The Intercept, é manjado em publicar vazamentos da agência. Temos que focar nele. Eles estão falando aqui que o Reinaldo publicou junto com o Intercept a Vaza Jato. Lembra que o Reinaldo foi um dos caras que fazia parte da publicação da Vaza Jato. Então os caras comentam aqui e falam, temos que focar nele. E aí o colega fala para o Marcelo Bormevete, porque nesse momento as redes sociais do Marcelo Bormevete se tornam públicas. As pessoas começam a saber quem ele é. Ele tinha um Twitter, uma conta no Twitter, e ficava postando um monte de coisa do bolsonarismo lá, retuitando o Bolsonaro, retuitando o Carlos, né? Era um aguerrido militante bolsonarista nas redes sociais. E aí o colega dele de arapongagem ilegal, da BIM, fala o seguinte para ele, negão, tô vendo aqui vários comentários no seu perfil do Twitter, não fecha ele e nem responde nada, senão vai dar a entender que você sentiu o golpe. Tá aqui, gente, tá tudo documentado. Entendeu? Os caras estavam ligados no que estava acontecendo, sabiam que o que eles estavam fazendo era ilegal, viram a matéria do Intercept, repercutida pelo Brasil 247, souberam, né, ou viram ao vivo o comentário do Reinaldo Azevedo e foram correndo no Zap comentar. Olha só o Reinaldo, que já é parceiro do Intercept, fica publicando vazamento, vamos focar nele. Vamos focar nele é o quê? Vamos investigar o Reinaldo. Vamos levantar informação, vamos produzir o dossiê, vamos passar para o Richard Poser, para o cara postar na internet para constranger o Reinaldo. Essa era a operação. E era assim, atrás de um por um. Era João Dória, era Mônica Bergman, era não sei quem. Todo mundo que passasse na frente era Kim Kataguiri, que ajudou a eleger o Bolsonaro, fez campanha, se aliou, e daí depois tiveram uma briga entre eles ali, porque ficaram brigando pela carniça da extrema-direita, né? Não porque o Kim Kataguiri se tornou uma pessoa melhor, né? Não é porque descobriu Jesus, não é porque teve uma iluminação, né? É só porque ficavam brigando ali pela carniça da extrema-direita, só isso, por espaço, entre eles. Vira alvo também. Todo mundo vai virando alvo.
Rodrigo Maia, o advogado Roberto Bertoldo, enfim, uma série de nomes, né? Vários ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Toffoli, vários, né? E aí, aquele quebra-cabeça que eu falei para vocês que vai se montando, né? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, tá, gente? Como funcionava o esquema. Então, era produzido o dossiê e enviado para os influencers do bolsonarismo. Vejam que curioso. Eles investigaram o Sleeping Giants Brasil, que é aquele movimento que alerta publicamente empresas privadas e públicas para que elas não coloquem mais propaganda em sites que publicam notícias falsas, tá? Esse é o trabalho do Sleeping Giants. É simples, né? Só que funciona pra caramba. O Sleeping Giants acho que foi das coisas que mais incomodou o bolsonarismo e que mais machucou eles. Porque tirou milhões de reais de sites de fake news. Inclusive da Jovem Pan. A Jovem Pan se deu muito mal com o Sleeping Giants. Perdeu uma fortuna de dinheiro. Uma fortuna. Porque o Sleeping Giants ia lá no site, né? Jornal da Cidade Online, Jornal do não sei o quê, né? Essas porcarias. Terça Livre. Chegava lá, tinha um banner da Avon. Sei lá o quê. Tô tendo uma marca. GM, qualquer coisa. Aí o Sleeping Giants ia na rede social e falava: Ô GM, tudo bem? Olha só, sabemos que os seus carros são muito velozes e furiosos, mas vocês estão sendo lentos e condescendentes com as notícias falsas, porque tem um anúncio de vocês publicado nesse site aqui. E aí a GM ia lá e tirava o anúncio. Esses anúncios eram comprados em geral por intermediários, né? Geralmente pelo Google ou por outros serviços. Então você compra do Google, é o Google que distribui esses banners em vários sites. Não necessariamente as marcas sabem onde os anúncios estão. É assim que funciona mesmo na internet, tá, gente? Não estou passando pano não aqui. O esquema é esse mesmo. Você compra lá do Google 25 milhões em publicidade e diz mais ou menos para que público você quer conversar e o Google distribui os banners. Então a marca não necessariamente sabe onde está indo. E pode estar caindo no Terça Livre, no Jornal da Cidade Online, no não sei o quê, né? No Reacionários não sei o quê, na Jovem Pan. E o Sleeping Giants alertava as marcas, e isso tira dinheiro da boca dessa galera. Então, os caras estavam furiosos com o Sleeping Giants. E o Sleeping Giants, nesse momento, era anônimo, ninguém sabia quem é que estava por trás do Sleeping Giants. Depois, forçadamente, eles tiveram que sair do anonimato, porque foram perseguidos justamente por essa estrutura. E aí, teve uma série de consequências na vida, né, do Léo e da Maiara, que era um casal do interior do Paraná, que decidiu montar essa iniciativa da sociedade civil. E aí tinha várias teorias da conspiração e tal. Olha que curioso, aquilo que eu falei para vocês que começou a montar o quebra-cabeça na minha cabeça, né? Primeira vez na vida que eu falei com o pessoal do Sleeping Giants. O Sleeping Giants foi fundado, vocês estão vendo aqui, ó. Entrou no Twitter em maio de 2020. Eu logo ali no primeiro, segundo, terceiro dia já fiquei sabendo, achei a ideia genial, comecei a retweetar eles, sugeri pra galera que me seguia no Twitter para seguir os Sleeping Giants, para ajudar a retweetar, para chamar a atenção das marcas, para tirar os banners dos sites de fake news e tirar o dinheiro da mão deles, né? Eu queria que esse negócio desse certo, queria muito, muito, como cidadão, como ativista, como pessoa, né? Eu tinha algum envolvimento com os Sleeping Giants? Não. Eu fundei os Sleeping Giants no Brasil, até gostaria, a ideia é genial, mas infelizmente não é minha. Eu fiz parte do Sleeping Giants, defini a estratégia, quais sites eles iam monitorar e tal. Também não, nunca. Eu era um entusiasta. Em um determinado momento, no dia 21 de maio de 2020, eu mando uma mensagem para eles pelo Twitter. Só que isso aqui é uma mensagem privada, tá, gente? Privada. Da minha caixa privada para a caixa privada do Sleeping Giants. Isso aqui não é uma mensagem pública. Isso aqui não foi publicado no meu Twitter. Pessoal, estou pensando em falar de vocês na newsletter do Intercept amanhã. Então, isso aqui é sexta-feira, porque a newsletter do Intercept saía sempre nos sábados. Todo sábado de manhã. E era assinada por mim invariavelmente. Durante anos fiz a newsletter. Todo sábado escrevi uma newsletter. Tá? Mandei essa mensagem para eles. Essa aqui é a primeira mensagem, eu não sabia nem quem eles eram. Nem se era uma pessoa, se era duas, se era 20, não tinha ideia. Eu mandei isso aqui para quê? Para ver se os caras me respondiam, para continuar a conversa, pegar mais detalhes, como é que é, o que dá para publicar, se tem... Apuração, o nome disso aqui é apuração jornalística, né?
Ah, demorei assim que se começa uma produção jornalística? Sim, muitas vezes é assim. Do modo informal, você vai lá, manda uma mensagem, vê se a pessoa responde, se tem boa vontade, se chega perto de você. É estabelecer uma relação de confiança. 21 de maio de 2020. Agora que sabemos que o Sleeping Giants foi monitorado pela BIM Paralela, que queriam de todo modo descobrir quem estava por trás do perfil, que então era anônimo, essa era a missão deles, troca de mensagens, várias ali para tentar descobrir quem é. 21 de maio de 2020 eu mando essa mensagem. No mesmo dia, não é assim uma semana depois, um dia depois, 2 dias depois, no mesmo dia, tá? Ignorem os horários, porque eu uso no meu celular, no meu computador, um esquema de você maquiar o seu IP, né? VPN, Tor e tal. Então, o horário não importa, porque eu posso estar navegando hoje daqui, mas o meu IP está na Dinamarca, está no Japão, e isso vai trocando a todo momento. Então, os horários são insignificantes nesse caso aqui. No mesmo dia, Oswaldo Eustáquio, jornalista de alta performance, foragido da justiça, sabe-se lá Deus onde está morando. Já tentei processar esse cara várias vezes, não consigo citá-lo, porque ninguém encontra essa figura, né? Publica, adivinhem quem está por trás do perfil anônimo que prevê desmonetizada, semi-analfabeto inclusive, né? Os sites conservadores? Leandro Demore e seus miquinhos adestrados. Mesmo dia que eu tive uma conversa privada com o Sleeping Giants, o cara me publica esse negócio aqui. Então a gente pode acreditar em coincidências, em acasos da vida, mas, tendo à luz agora a investigação sobre a BIM Paralela, a gente pode imaginar de onde veio essa informação. Como é que eles tiveram acesso à minha conversa privada com o pessoal do Sleeping Giants, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Se teve algum tipo de acesso indevido às minhas mensagens privadas dentro do Twitter, e se isso foi vazado para esses caras da BIM, pode ser. Se o meu celular estava contaminado com algum tipo de software que é capaz de conseguir ter acesso a esse tipo de mensagem, pode ser. Se o celular do pessoal já do Sleeping Giants podia estar com isso. Se as informações deles foram vazadas de dentro do Twitter, não sei. Eu sei que isso aqui aconteceu no exato mesmo dia em que eu tenho uma conversa com os Sleeping Giants pela primeira vez. Tá aqui. 21 de maio. 21 de maio. Muito bem, galera? Bom, todo mundo sabe, né? O STF anulou os relatórios do COAF sobre Flávio Bolsonaro, ou seja, todo o trabalho clandestino da BIM Paralela ali para municiar e para dizer que a Receita Federal estava fazendo coisa ilegal, que não podia, não sei o quê. Aliás, uma palavra que está muito na moda, né? Uma expressão que está muito na moda entre os bolsonaristas hoje, né? Fishing Expedition. Estão fazendo phishing expedition. O que é? Que alguém, por exemplo, da Receita ou da Polícia, fica ali tentando encontrar várias coisas sem um objetivo claro e sem autorização da Justiça até achar. Caiu os relatórios do COAF. 1 ficou em pé, se não me engano, 4 caíram. Né? Derrubado pelo STF. No caso aqui, ministro Gilmar Mendes. Bom, segundo Guilherme Amado, o Augusto Aras sabia do uso da BIM para anular o caso do Queiroz e nada fez. O ex-procurador-geral da República foi provocado diversas vezes desde 2020 a investigar o uso da BIM para anular o caso Queiroz e absolutamente nada fez, segundo a apuração do Guilherme Amado. Para fechar aqui, a BIM Paralela abastecia grupo de malucos com fake news contra o STF. É assim que os agentes da BIM chamavam esses caras que postavam na internet, né? Esses caras que postavam na internet, eles se achavam muito especiais, né? Esse Poser, esses outros idiotas aí. Eles se achavam muito especiais porque eles iam pro Twitter e publicavam informações que eram informações que muita gente olhava e falava, cara, como é que essa gente sabe disso? Então eles se achavam muito foda, muito especiais. Muito inteligentes, muito espertos, né? A gente não sabia que eles estavam sendo municiados por uma estrutura paralela dentro do aparato do Estado. É fácil assim, né? Moleza, né? Moleza conseguir isso.
Só que esses caras eram tratados pelos próprios agentes da BIM como grupo de malucos. Um desses malucos foi preso ontem, esse Richard Poser. Ai. Ó, aqui os caras levantavam informação, né? O Fux, o Barroso, não sei o que, parará, levantava informação. Se liga, mas se liga mesmo, diz um dos caras. Aí o outro fala, vou ler aqui. Daí o cara responde, pode jogar no grupo dos malucos se quiser. O grupo dos malucos era esse grupo dos caras que divulgavam as coisas lá, principalmente no Twitter. E para fechar o dia aqui, o dia temático, o dia BIM Paralela, não tinha como ser diferente, né, gente? Não tinha, tá? Tem mais notícia rolando pelo mundo, daqui a pouco vai começar o SL Notícias primeira edição e vocês acompanham lá, mas hoje a gente tinha que destrinchar isso aqui porque é muita coisa e a galera pediu ontem também nas redes sociais. Cara, não tô entendendo nada, é muita informação, é todo mundo publicando 1 milhão de notícias, então eu tentei fazer aqui dar uma organizada, né, na parada. Veja em 5 pontos o que a operação da Polícia Federal revelou sobre a BIM Paralela, publicado lá pelo G1. Então tá tudo aqui, né? Familiares de Bolsonaro, o ataque ao STF e eleições, CPI da Covid, minuta do golpe, espionados e investigados, tá tudo aqui, né? Isso aqui é a lista dos nomes que saíram ontem das pessoas que foram espionadas ou investigadas ilegalmente, né? Então, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, os colegas jornalistas aqui, ó, aqui os nomes, né? Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luiz Alves Bandeira e Pedro César Batista. Esses aqui se somam os outros jornalistas que já tinham tido seus nomes divulgados, entre eles o Glenn Greenwald e o meu, né? Então já são, no mínimo, aí 5, 6 jornalistas investigados. Vai ter mais, tá? Vai ter mais. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado pela companhia de todos. O programa acabou. Nós voltamos na segunda-feira, 7 horas da manhã. Ótimo final de semana. Divirtam-se, descansem, aproveitem, fiquem com as suas famílias, ou vá pra festa, ou vai fazer um esporte, ou vai jogar uma bola, ou vai pescar, ou vai pra praia, ou fica debaixo da coberta, que tá um frio desgraçado também, né? Aproveitem, segunda-feira a gente está de volta com todo o gás. Está começando agora esse SL Notícias, primeira edição. Um beijo e tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam. No Em Detalhes de hoje, a gente conversa sobre o Javier Milei, que participou de um evento da extrema-direita no Brasil e quando ele assumiu a presidência na Argentina, ele prometeu melhorar a economia, só que a situação por lá é de fome e pobreza. Conversei com a jornalista Laura Capriglione, que me ajudou a traçar um perfil desse líder autoritário. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do SL Notícias, primeira edição. Te espero aqui no Em Detalhes.